Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar pra vocês como foi o meu parto, fazer o relato do meu parto. Faz tempo que eu não apareço por aqui com vídeos e tal, e o primeiro vídeo não poderia ser outro a não ser o relato do meu parto, do nascimento desse pequeno aqui que estava dormindo, mas resolveu aparecer no vídeo. Ele vai ficar aqui com a mamãe, né, Pedro? Dá oi pro pessoal, tá? Ele não quer dar oi. Mas enfim, eu sempre tive uma gravidez bem tranquila, a gravidez toda minha foi bem tranquila, não tive problema nenhum, graças a Deus. E o meu parto foi parto normal, e eu vou contar agora pra vocês como foi o parto. Provavelmente esse vídeo vai ser dividido em 2 vídeos, então só pra eu contar melhor pra vocês como foi, provavelmente ele vai ser dividido em 2 vídeos. Quer falar também? Quer? Toda a reta final de gravidez é bem cansativa, né, e tal, a gente fica bem cansada, e eu tava já bem cansada, e eu acabei saindo de licença maternidade um pouco cedo, digamos assim. Tem mães que esperam bastante, assim, o máximo que podem, e eu aguentei até as 37 semanas, né, nas minhas contas, 36 na verdade, porque eu tava muito cansada mesmo. E aí eu saí de licença, só que parecia que eu tava sentindo mesmo, que foi só eu sair de licença, e na outra semana ele nasceu. Então eu saí de licença e ele já nasceu. Aí foi assim, no sábado eu tava aqui na casa da minha mãe, eu tô gravando aqui na casa dela. Eu tava com a barriga com um peso muito maior do que de costume, né? Muito mais pesado mesmo. E aí tava bem cansativo, a barriga muito pesada, eu senti um peso bem forte aqui. E eu tava achando já estranho, né? Mas até aí tudo bem, tava repousando, né? Era um sábado e tal. E aí eu tava aqui na minha mãe, a gente fez até uma costelinha, a gente comeu aqui e tal. E eu tava tão cansada que eu acabei dormindo aqui, eu e meu esposo. E quando foi, isso foi à noite de sábado, né, que eu dormi aqui. E quando foi no domingo de madrugada, era 1h40 da manhã, eu acordei. A gravidez toda eu tive contrações de treinamento, toda a gravidez mesmo eu tive, desde o comecinho. E aí, quando foi nesse dia, eu acordei de madrugada, eu tava sentindo essas contrações, só que estavam muito mais fortes. Então por isso que eu acordei, fiquei preocupada, falei, nossa, aí avisei o Lucas, e aí eu fui no banheiro e eu percebi que eu tava com um pouco de sangramento, que é o que eles chamam de, como se estivesse saindo o tampão, né? Que eles chamam um pouquinho de sangramento. E aí, mas nada assim absurdo, nada, só um pouquinho mesmo. E eu não sei o que me deu, que eu estava muito calma, gente, eu estava bem calminha mesmo, realmente tava super de boa, não fiquei assim desesperada nem nada. E aí eu deitei de volta, tentei dormir e tal, dava umas cochiladas e acordava com as contrações. Cada vez que eu cochilava eu acordava com as contrações. E aí eu fui esperando pra ver como que ia ser e tal, o sangramento tava do mesmo jeito. E aí quando foi 4, 5 e pouco da manhã, eu já acordei, não dormi mais, não consegui dormir, porque realmente as contrações estavam ficando um pouquinho mais fortes, e assim um intervalo um pouquinho menor de uma pra outra. E aí eu falei pro Lucas, olha, eu tô preocupada, né, porque eu já tava percebendo que tinha alguma coisa acontecendo ali. E aí como eu tava aqui na minha mãe, eu esperei ela acordar, e aí quando ela acordou, eu avisei minha mãe, e aí enquanto ela se arrumava, eu desci pra me arrumar, e vocês não sabem, eu desci pra arrumar a mala de maternidade também, porque eu não tinha a mala pronta, nem a minha, nem a do Pedro. Então lá vai eu arrumar a mala de maternidade, tomei banho, arrumei a mala, preparei as coisas tudo e tal, e aí a gente passou aqui pra pegar minha mãe e fomos pro hospital. Isso tendo contrações, sempre. E no carro a caminho da maternidade, eu levei minha necessaire de maquiagem e fui maquiando. Então eu realmente estava calma naquele dia, não sei o que aconteceu, foi Deus mesmo. Eu tava bem calma. E aí eu cheguei no hospital, na maternidade,
Eles fizeram os exames, né, o exame de toque, e viram que eu estava com 3 centímetros de dilatação. Eu já entrei lá com 3 centímetros de dilatação, e aí eles falaram, olha, você vai internar, você vai ficar internada. E aí eu fiquei lá na internada, esperando ter uma parte que teve um momento que eu fiquei sozinha, né, até o Lucas entrar pra me acompanhar. E aí eu fiquei lá, fiquei calma, por incrível que pareça, porque tinha muitas mulheres gritando e tal. E aí depois o Lucas chegou pra ficar junto comigo. E eu tava tendo contração, né, continuei tendo contração normalmente, a dilatação ia aumentando e tal. E aí chegou o momento, acho que já eram umas 3 horas da tarde, eu estava com 6 para 7 centímetros de dilatação, mas a minha bolsa não tinha estourado. Então a médica foi lá e eu estava na sala de pré-parto nesse momento com o Lucas e várias outras mulheres que gritavam. E eu tentava assim manter a calma mesmo, não gritar, porque eu sabia que se eu gritasse eu ia perder o controle, eu ia ficar muito nervosa, eu mesma ia me deixar nervosa ali. Então eu tentei não gritar, ficava tendo contração quietinha ali. E aí quando tava com de 6 para 7 centímetros de dilatação, a minha bolsa não estourou. E aí a médica perguntou se ela podia estourar a bolsa. Aí eu até pensei nesse momento de fazer uma cesárea, porque tava ficando um pouquinho mais doloroso ali, as contrações estavam ficando um pouquinho mais fortes. Mas aí eu falei, não, pode estourar, né? Se fosse pra acontecer parto normal, como tava progredindo, como eu tava tendo dilatação e tal, falei, tudo bem, pode estourar. E aí, gente, ela estourou a minha... E aí ela estourou minha bolsa com um palito desse tamanho. E enorme mesmo, gente, é realmente um palito enorme. E aí ela estourou rapidinho, tal, e depois que estourou, as contrações ficaram bem mais fortes, gente. Eu ia na lua e voltava, eram muito mais fortes. E assim, eu apertava o ferrinho assim da maca, faltava torcer o ferrinho. E aí depois, claro, as contrações aumentando e tal, e eles levaram uma bola, sabe aquela bola grande lá, pra eu tentar fazer massagem, né, ficar em cima da bola, né. E aí depois a bola também, porque tinha momentos que parecia que nem a bola tava resolvendo, tão forte que tava, nada aliviava, assim, eu respirava fundo e tudo. E o Lucas lá sempre comigo, inclusive quero agradecer ao Lucas por ter ficado do meu lado, claro, né, é o pai, mas mesmo assim ele poderia ter me deixado mais nervosa, e não, ele me acalmava e tal. Então isso me ajudou muito, ele me ajudou muito. E as enfermeiras perguntaram se eu queria ir pro chuveiro, e aí eu fui e me aliviou muito, ajudou muito, assim. E como a água tava bem quente, minha barriga ficou bem vermelha, mas foi o que deu uma aliviada, porque tava, gente, chegando assim, tava muito, muito forte. Nesse momento eu tava quase pedindo uma cesárea mesmo. E eu cheguei a falar pro Lucas, ele, não, mas fica calma, você já tá aqui e tal. E realmente, né, tava tudo progredindo, né, dilatação, tudo, então tava tudo dando certo, né, encaminhando para um parto normal. E então eu falei, já tô aqui, né, já aguentei tudo isso, vamos aguentar mais um pouco. E aí eu fiquei aguentando lá mais um pouquinho, nisso eu já tava mesmo morrendo de dor. Chamei a médica e aí demorou tanto, isso foi, eu tô contando assim rapidamente, mas isso foi num dia inteiro. Então, nesse horário aí, mais ou menos, já era 9 da noite, quando chegou nesse ponto, assim, de eu estar lá no chuveiro e tal. E aí, depois que eu tava lá no chuveiro, que as dores aumentaram e tal, eu tava implorando pra ir pro centro cirúrgico, porque eu realmente achei que eu já tava ali no limite, que já ia nascer o Pedro. E aí, a médica fez o exame de toque e tava com 9 centímetros de dilatação. De 9 para 10. Então, ela falou, pode encaminhar pro centro cirúrgico. E eu tava assim, já ficando nervosa mesmo, um pouquinho nervosa, mas assim, era pelas dores, né, que tava muito forte. Eu pensei que se aumentasse mais, eu não ia aguentar. Eu pensava isso, né? Mas eu procurava manter a calma, apesar de tudo.
E aí eu cheguei até a perguntar pra médica se tinha como dar anestesia. E a médica disse que só daria anestesia quando eu tivesse com os 10 centímetros de dilatação. Aí, assim, é uma coisa meio inútil, né? Pra mim eu achei inútil, porque quando eu fui pro centro cirúrgico, depois que eu saí do chuveiro e tal, ela me encaminhou pro centro cirúrgico. Eles fizeram todo um preparo, né? Colocam um medidor de pressão e tal, todo um preparo. E aí eu tive que ficar sentada numa maca super estreita, bem estreitinha mesmo, acho que é essa daqui a maca. E aí eu tinha que ficar quietinha, super quieta pra aplicar anestesia. E tendo contração. Então como que eu ia ficar quieta no momento da contração? Me tremia toda. Mas enfim, deu certo. Colocaram, aplicaram anestesia. Mas não adiantou nada, porque eu já tava com 10 centímetros de dilatação. Assim, aliviou um pouco, bem depois, assim, no momento que eu tava fazendo força, que aí eu já não sentia muita contração, né? Eu tava sentindo a dor porque realmente o Pedro estava nascendo, mas eu não tava sentindo tanta dor da contração. Mas falar que resolveu, que a anestesia ajudou, não ajudou tanto não. Eu achei que pra mim foi muita bobagem eu ter pedido a anestesia. Foi coisa mesmo do nervosismo na hora, porque eu já tava ali no momento e tal. Então acho que não foi tão útil pra mim a anestesia, por causa disso, de ter que aplicar só quando já tá a ponto de ganhar o bebê. Então, aí depois disso, que foi aplicada a anestesia, e aí eu tinha que aguardar e tal. Nisso houve uma troca de plantão de médicos, pra vocês verem quanto demorou. E eu lá, tá? E aí depois que trocou, veio uma enfermeira obstétrica, né? Que ela pode fazer partos. E aí foi ela que fez meu parto. A enfermeira disse que eu poderia colocar música e tal, relaxar. E aí o Lucas colocou a música, umas músicas e tal. E a gente ficou ali esperando e tal. E as contrações ainda ali, tendo contração, normal. Já tava até já me acostumando com aquilo. E aí, gente, eu tô um pouquinho séria, porque eu tô com machucado na boca, então tá doendo pra sorrir. Tá doendo até pra falar, então me desculpem por isso, tá? Eu não tô séria não, mas é porque realmente tá doendo um pouco. Mas, então, aí, nesse momento que eu tava lá, ouvindo música e tal, tendo contração, aí depois a enfermeira veio, porque ela tinha que, acho que, perceber se ele já tava mesmo já vindo e tal. E aí ela falou que era o momento, que eu tinha que fazer força. Aí, lá vai eu. Esse momento da força é muito assim complicado, porque ela foi bem clara comigo, é a força pra fazer o número 2, é essa força aí que você tá pensando mesmo. E ela falou, se você fizer não tem problema, né? Falei, Senhor, o que vai ser de mim se eu fizer o número 2 aqui? Mas, graças a Deus, eu não fiz. Eu tive que fazer muita força. Gente, eu forcei tanto que nos outros dias, nos dias seguintes, doía meus braços, doía até aqui, assim, doía minhas pernas, tudo, porque eu forçava tudo, assim, pra fazer força. E eu não tenho, assim, tanto fôlego. E ainda mais grávida, né? Como que grávida tem fôlego? Não tem fôlego porque tá cansada já. Então, eu tive que fazer força e cada vez que eu tentava parar pra respirar um pouco, ela falava, não, você não pode, continua fazendo força, porque se eu parasse, meio que a gente ia voltar a estaca zero. Então eu tive que fazer uma força atrás da outra, sem parar ali. E aí, às 10h41 da noite, nasceu esse nenezinho aqui. Esse nenezinho bonitinho de mamãe, nasceu o menininho de mamãe. Ele nasceu às 10h41 da noite, 21 horas depois que eu dei início, né, ao trabalho de parto. E aí, quando ele nasceu, depois ele foi, encaminharam ele para incubadora, porque o hospital entendeu como se ele tivesse sido prematuro, porque eles consideraram uma ultrassom lá do comecinho da gestação, só que pelas contas do meu médico e pelas minhas contas já estava de 37 semanas, né? Mas mesmo assim o hospital considerou prematuro e encaminharam ele para a incubadora só por precaução mesmo. E ele ficou por umas horinhas na incubadora e depois foi pro quarto onde eu estava
né, enquanto ele estava na incubadora eu fiquei em observação e tal, fui encaminhada para o quarto, depois ele foi também pro quarto. E lá ele ficou comigo durante todos os dias que eu fiquei lá, ele estava sempre comigo, não ficava em berçário nem nada, né? E graças a Deus deu tudo certo. A parte assim mais dolorosa assim para mim não foi assim o parto foi difícil, é cansativo, mas a parte que foi mais puxada pra mim foi a amamentação, porque esse pequeno aqui, ele nasceu, não sei se ele tava com uma reserva boa, a barriguinha abastecida, ele não queria mamar. E no dia que ele nasceu, né, como ele nasceu à noite, no dia seguinte ele quase não mamou, ele só dormia. E aí, depois que ele começou a mamar, ele começou a ficar bem agoniado para pegar o peito. E quando eu pegava, ele dormia. Então, eu tive problemas com a amamentação. Mas isso eu posso falar em outro vídeo, se vocês quiserem. E eu espero muito, 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 muito que vocês tenham gostado. Eu também queria falar uma coisa. Pra quem teve o parto normal, o parto natural, digamos assim, né? Porque todos os partos são normais. Pra quem teve o parto normal, pra quem quer ter o parto normal, ou a mãe que não quer ter o parto normal ou não pode, você vai ser mãe do mesmo jeito. Ou até a mãe que quer ter o parto normal, mas de repente na hora não consegue ou não dá, você vai ser mãe do mesmo jeito, porque existe muita cobrança, né, da sociedade, e eu tive essa cobrança ali na minha cabeça na amamentação, porque eu pensei que eu estava sendo menos mãe do que as outras porque eu não conseguia amamentar. E a questão do parto também, um outro assunto que o pessoal fica muito no pé, né, falando, foi parto normal, é guerreira, cesárea não é guerreira, e não tem nada a ver. Todas as mamães são guerreiras, são batalhadoras, e para as mamães que estão aguardando seus pequenos e pequenas chegarem, uma boa hora, boa sorte. E para as mamães que já têm seus pequenininhos nos braços, boa sorte também, porque não é fácil, não é fácil cuidar, mas é muito bom, vale muito a pena, né, Pedro? Vale muito a pena cuidar desse pequeno aqui. E eu amo muito ser mãe desse neném. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo. E até a próxima. Tchau. Dá tchau, Pedro. Olha lá. Tchau. Dá tchau. Tchau.